Boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Beth e, assim como Jussara, sou também trabalhadora do Grupo Pablo. Estamos aqui essa noite para refletirmos sobre as questões que envolvem as dependências sob a ótica da doutrina espírita. E, para começarmos, iniciamos com a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos para essa noite o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o item 2, o poder da fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, agora, envolvidos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a doce Irmã Maria Angélica e a Pablo, mentor dos nossos trabalhos, para que possamos estar com os corações e mentes abertos para compreender tudo aquilo que foi preparado para essa noite. Graças a Deus. O fato de estarmos afastados fisicamente não significa que não estejamos juntos vibracionalmente. Quando a direção do SEMA optou por entrarmos no mundo virtual, sabia que estaria levando para o SEMA para dentro dos nossos lares, ajudando-nos a manter a conexão com o mais alto, a conexão com a irmã, a conexão, no nosso caso específico, com Pablo e seus trabalhadores desencarnados junto de nós, trabalhadores encarnados. Nesse momento, todo o Grupo Pablo, e olha que somos 16 trabalhadoras, se encontra presente, vibrando por todos, como sempre fazíamos quando dos nossos encontros presenciais lá na sede e no Lara. Por isso é muito importante que transformemos esse momento de reflexão também no momento de renovação de forças para seguirmos em frente. Sabemos que esse momento está muito difícil para todos nós, mas particularmente para os dependentes, dada a sua fragilidade emocional. Mas temos convicção e certeza que Pablo e toda a sua equipe está presente ao lado de cada um de nós. Sugerimos, então, que aproveitem bem esse momento para meditar um pouco mais pelas suas necessidades. Peçam força, peçam proteção para revigorar suas energias, muitas vezes represadas, nós sabemos disso. O nosso estudo de hoje vai falar sobre Deus. E nós não podemos deixar de falar da importância da fé. Falar de Deus sem falar da importância da fé não tem o menor sentido, porque é através da fé que nós estabelecemos essa conexão com a espiritualidade amiga, com os espíritos de luz, para que possamos passar por esse enfrentamento que estamos passando nos momentos atuais. A nossa querida e doce Irmã Maria Angélica tem nos alertado com as suas mensagens que tudo isso vai passar, tudo passa na vida, mas nós precisamos enfrentar essa situação com coragem, com perseverança, com fé, com otimismo. Sabemos que nesses momentos de dor e de medo, muitas pessoas não conseguem orar, não conseguem ler nada edificante, não conseguem focar em nada que seja mais altruísta. E é justamente nesses momentos de fragilidade que é importantíssimo que o dependente se comprometa mais ainda com a sua recuperação. Nós lembramos sempre que pedir ajuda é prevenção de recaída. E o tema de hoje reforça essa necessidade da fé que nos dá força e lucidez para esses enfrentamentos. E é bem interessante, se a gente observa essa figura, que está saindo uma hortaliça ou uma flor,
um ramo de flores de um terreno árido, né? do próprio asfalto. E lembrando que para Deus nada é impossível, que através de suas leis nós vamos nos dirigindo cada vez mais para o alto. E a gente pode fazer uma analogia com a gente, né? Como o nosso coração como sendo esse terreno árido que precisa se livrar dessas barreiras emocionais que não deixam que nossos melhores sentimentos fluam para cima, fluam ao encontro da luz, ao encontro de Deus. Muitas pesquisas científicas no mundo todo demonstram que o vínculo religioso facilita muito a recuperação do dependente e diminui o índice de recaída. Isso porque a religiosidade dá ao dependente força e proteção. Aumenta muito esse senso de força e de proteção. Aumenta o otimismo. Dá ao dependente uma melhor percepção desse suporte social ao pertencer a um segmento religioso, quer dizer, essa noção de pertencimento. O dependente, quando atua com religiosidade, lida melhor com situações adversas, então ele tem melhor resiliência. E diminui muito o nível de ansiedade no dependente. E aí, mais uma figura demonstrando que com um esforço que nós precisamos fazer, nós conseguiremos sair dessa zona árida que nós nos colocamos, muitas vezes com as nossas escolhas, para penetrarmos em terreno fértil, em terreno ensolarado, em terreno com muito verde, né, que nos levam à felicidade. Como todos já devem conhecer, nos grupos de mútua ajuda, como exemplos o AA, Alcoólicos Anônimos, o NA, Narcóticos Anônimos e vários outros, têm forte influência espiritualista na sua estrutura essencial. Embora não sejam considerados grupos formalmente religiosos, por não se constituírem organizações religiosas, como as igrejas, por exemplo, esses grupos desafiam a comunidade acadêmica a pensar mais abertamente sobre o significado da espiritualidade e da religiosidade na recuperação de dependentes. Então, eles desafiam realmente a ciência, mostrando que, através da espiritualidade e da religiosidade, há grandes possibilidades de recuperação de dependentes. Esses grupos seguem um programa tendo por base um código moral de 12 passos, onde 6 passos fazem alusão direta à busca espiritual. Esses 12 passos são trabalhados da mesma forma em todo o mundo, em todos os grupos de recuperação de dependências e compulsões, não unicamente referentes a álcool e drogas, mas grupos de familiares, de fumantes, de jogadores, de compradores compulsivos, de comedores compulsivos, de dependentes do sexo e vários outros. Os 3 primeiros passos de AA são os passos da decisão. Então, é preciso decidir, né? Porque toda e qualquer recuperação começa pelo óbvio, ou seja, pela admissão de sua impotência perante seu objeto de compulsão, seja ele sexual, seja de compras, seja de drogas, e no caso do familiar do dependente ou codependente, é pela admissão da própria impotência perante o comportamento do outro. Então, é preciso se tomar uma decisão em que direção tomar, porque a voz da consciência está gritando para que se renove esses posicionamentos, principalmente quando se admite essa impotência perante o seu objeto de compulsão. O importante é que nós tenhamos consciência de que, em todos os casos, sejam eles quais forem, há a total perda do controle da própria vida. Mas isso é para sempre? Óbvio que não.
Deus não faria isso conosco. É importante acreditarmos que tudo pode mudar. E aí nós trouxemos a questão 992 de O Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem a Kardec que, quando a consciência aponta um erro e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, isso é muito interessante, né? Nós entendermos que quando a consciência grita e aponta esse erro, é que nós estamos no caminho da melhora, da recuperação. A melhora vai depender de uma postura nossa perante o erro. É uma ética para conosco, uma atitude de respeito, de cuidado, porque se assim não fosse, qualquer erro que nós encontrássemos, qualquer imperfeição, seriam motivos de novas quedas. E aí a gente vai trazer um pouquinho a história de Bill. Para quem não conhece, Bill foi o cofundador dos Alcoólicos Anônimos. Isso lá na década de 30, né? Em meados da década de 30. Vale ressaltar aqui que Bill chegou no nível tão devastador do alcoolismo que fora desenganado pelos médicos. Bill foi a prova viva da capacidade do ser humano de se reerguer das próprias cinzas. Ele foi um dos criadores dos 12 Passos, como já dissemos. E ele traduz com muita propriedade essa ética para consigo mesmo, nesse processo de admissão da derrota. Olha que interessante, né? Quando nós regamos, né, todas as nossas melhores emoções, nós vamos ascendendo rumo à luz. Então, vamos a Bill. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre a qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Bill. Então, é exatamente isso, né? O que Bill está nos dizendo? Que quando a gente admite essa nossa impotência, isso acaba sendo o leito firme, a rocha, a construção da nossa casa sobre a rocha. E aí a gente está se referindo à nossa casa mental. E entendemos que isso daí, essa edificação, ela é lenta, né? Ela vai sendo construída, né, lentamente até nós atingirmos a plenitude, até nós atingirmos a felicidade, né? A ter, como ele diz, vidas felizes e significativas. Então é importante a gente ressaltar que sem ética não há como administrar a própria vida. Nas palavras de Bill, vemos a força da humildade quando aceitamos nossa vulnerabilidade e reconhecemos nela o ponto de partida para alavancar um bem maior. Só que apenas a admissão dessa fraqueza e a aceitação do fato de que precisamos mudar não vão preencher por si só o vazio que fica quando o dependente se afasta do seu objeto de compulsão. Então, é importante nós entendermos que sempre que há o afastamento desse objeto de compulsão, entra o vazio existencial. E é aí que nos 12 passos vai entrar o segundo passo de AA, que diz assim: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia desenvolver-nos a sanidade. E aí a gente vai ressaltar esse viemos a acreditar. Né? Esse viemos a acreditar é como um processo, igualzinho lá na figura anterior, ao degrau que a gente vai galgando devagar, lentamente, sem passar o carro na frente dos bois, nesse velho ditado popular. Então, o viemos acreditar é um processo contínuo, que a gente não pode nunca se afastar. É como o velocímetro de um carro, né? Onde a gente parte do zero, do ponto morto, chegando até a velocidade total, a plenitude total.
Esse termo, viemos acreditar, significa que a transcendência é uma realidade que se percebe gradativamente. Quer dizer, isso se percebe de forma lenta e muito gradual. E aí, Emmanuel traz para a gente, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, a seguinte afirmativa: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40. Por isso é que nós falamos em ética conosco mesmo, em paciência, em respeito. Sabemos que a natureza não dá saltos, principalmente em termos de fé. Se forçarmos uma espiritualidade, isto é, uma fé que ainda não conquistamos, nós vamos nos tornando hipócritas. É exatamente assim, né? Cristo chamava esses fariseus da época, né, de sepulcros caiados, isto é, a podridão interna, o mármore por fora brilhando ao sol. Na Revista Espírita de 1860, Kardec traz que um espírito define esse estado de hipocrisia, esse sepulcro caiado, como a morada da morte. Enquanto o nosso coração estiver morto, a inspiração divina não tem lugar. Essa luz divina, para iluminar interiormente a todos nós, precisa de campo propício para penetrar. E quem é que fornece esse campo? Nós próprios, né? O dependente em recuperação, nessa busca espiritual, não pode alimentar ilusões de milagres e, com isso, lançar mão de máscaras com posturas e rituais, tentando manipular Deus e mentindo para si mesmo, sob pena de recair. E ainda diz, Deus não me ouve. É como os fariseus da época de Jesus, né? É preciso encarar a realidade de que o dependente, mesmo em recuperação, terá momentos de uma fé oscilante que precisa ser conquistada a cada dia. É o que nós sempre tratamos como só por hoje, termo muito comum nos grupos de mútua ajuda. Muitos dependentes não conseguem crer num Deus onipotente, onisciente, onipresente e benevolente, por se acreditarem abandonados à própria sorte. É aquele sentimento de menos-valia, né? E no familiar do dependente, então, essa descrença em Deus está muito sedimentada no questionamento: por que Deus permite que um ser humano se destrua pelas drogas? A cada queda de seu ente querido, a fé em Deus poderá ficar muito fragilizada, em função exatamente desse questionamento, né? Por que Deus permite? Nos grupos de mútua ajuda, em termos de fé, eles recomendam sempre. Olha que interessante essa gravura, né? Exatamente isso, né, que a gente vem colocando. São sepulcros caiados, né? Demonstram uma coisa por fora e pensam uma coisa por dentro, né? Só termos ilustrativos aí para a gente poder dar uma relaxadinha. Muito interessante, né? Quer dizer, eles estão se abraçando, se cumprimentando e um querendo matar o outro. Mas aí, voltando, meus irmãos, nos grupos de mútua ajuda, em termos de fé, eles apenas recomendam abrir a mente. O que era abrir essa mente, né? Aí nessa figura está representada por esse véu que a gente rasga. Ter a mente aberta passa por uma autoavaliação que auxilia uma melhor compreensão sobre Deus e sobre a vida. É buscar o entendimento de que a fé não é uma adesão automática a princípios religiosos ou a ideias que nos pareçam aceitáveis ou convenientes. Desenvolver a espiritualidade requer abandonar expectativas. Precisamos deixar de lado a teimosia, a determinação de querer que as coisas aconteçam como a gente deseja.
Precisamos sair da ilusão de que nossos desejos são direitos que Deus deve atender. E aí a gente traz, né, que o Espiritismo, bem entendido, responde às questões fundamentais da vida. O que é Deus? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que sofremos? O Espiritismo é fé raciocinada. É através dessas respostas, né? Desses questionamentos que o homem sempre fez, desde das suas primeiras existências, que o Espiritismo vem hoje nos responder de maneira clara, rasgando exatamente esse véu. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A fé raciocinada é um fenômeno psicológico e emocional construído a partir do desejo firme e perseverante de compreender o que nos cerca. É construção íntima e pessoal. E a doutrina vem ao encontro da ideia do segundo passo de A, quando corrobora com a tese de que a fé é uma construção, é um processo e aí é um amadurecimento. O Espiritismo preconiza que todos nós, na nossa caminhada evolutiva, através de muitas encarnações, vamos compreendendo a nossa natureza humana, constatando que o nosso destino é fruto do livre-arbítrio de cada um, e não da vontade única e exclusiva de Deus. E assim vamos entrando em contato com as leis de Deus, aos poucos, conhecendo, assimilando, caindo, levantando, percebendo essa perfeição, a perfeição dessas leis. E quanto mais a conhecemos, quanto mais nos enfonhamos em entendê-las, mais nos identificamos com ela. Essa é a fé que nasce do entendimento. A fé robusta, a fé inabalável, a fé indestrutível, a fé raciocinada. E é interessante que nos encontros presenciais do Grupo Pablo, nós sempre perguntamos, particularmente nesse estudo sobre Deus e fé, o que cada um, qual é a ligação de cada um dos nossos acolhidos com Deus. E a maioria nos responde que Deus ainda está muito distante, que o referencial deles hoje é Jesus. Talvez Jesus por ser mais próximo, algo mais palpável que Deus, né? Por ser realmente palpável, né? Nós termos a imagem concreta de Jesus. E isso, né? Jesus vai sempre de encontro com as nossas necessidades mais prementes quando diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso está em Marcos, no capítulo 2, versículo 17. Perder a sanidade significa não estar são, da ideia da perda do bom senso. E o dependente é aquele que adoeceu física, mental e espiritualmente. Jesus não veio para julgar, para condenar, para forçar ninguém a mudar. Jesus conhece profundamente a natureza humana, conhece profundamente cada um de nós. Ele veio, sim, para aqueles que se reconhecem doentes e que precisam de ajuda. E é através da prática de seus ensinamentos que o dependente começa a encontrar a própria identidade perdida pelos vícios. Ele começa a se ver, né? O dependente começa a se enxergar. O poder da fé e o dom da serenidade chegarão por meio do próprio esforço. O dependente tem um grande desafio pela frente. Qual é esse desafio? Já está colocado aqui. Resgatar o sentimento de dignidade baseado no amor de Deus por seus filhos. E aí nós trouxemos, para quem não conhece, a parábola do filho pródigo.
Essa é a retratação da parábola numa pintura feita por Rembrandt, que está no Museu de Praga. E é importante nós entendermos, né, que esse sentimento, quer dizer, que nós precisamos resgatar o sentimento de dignidade baseado no amor de Deus por seus filhos. Porque o dependente em recuperação é como esse filho pródigo da parábola de Jesus. Ele retorna ao Pai, ao quebrado, física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, pela experiência dos excessos a que se permitiu. O dependente traz nessa bagagem apenas o sentimento de menos-valia, de não ser digno no amor do Pai. Ele se sente envergonhado pelos erros cometidos, assim como o filho pródigo. Nessa parábola, Jesus deixa bem claro como Deus, em sua misericórdia, recebe a todos nós com amor, mesmo nos nossos erros mais escabrosos que possamos ter cometido. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras que nos mantêm afastados desse amor. Exatamente lá quando a gente falou ali daquele coração enrijecido como o asfalto. A gente precisa quebrar essas barreiras para que a gente consiga nos dirigir para essa luz. Deus está em nós, mas criamos barreiras tão enormes que não conseguimos acessar esse amor. E aí, meus irmãos, vem o monstro da menos-valia, esse monstro devorador da baixa autoestima. Eu não tenho nenhum valor, quer dizer, nós nos reconhecemos exatamente daquele jeito, como um monstro. E o auto-amor também é uma conquista que não vai cair do céu, como nada cai do céu para nós, né? Precisa do nosso esforço. Não é uma dádiva pré-fabricada que vem embrulhada no papel de presente, não. O auto-amor é um kit que você vai montando e que exige esforço diário. E a baixa autoestima está intimamente ligada à dificuldade de autoaceitação e à falta de autoconhecimento, contribuindo dessa forma para alimentar o comportamento dependente. E aí nós trouxemos alguns sintomas, né, da baixa autoestima. Falta de confiança em si mesmo, que traz essa sensação de incapacidade. Medo da rejeição, que traz o perfeccionismo, né? Você tem tanto medo de ser rejeitado que você quer ser perfeito em tudo. A timidez em excesso, levando à tendência à procrastinação e à preguiça. O hábito de se comparar com outras pessoas, nos levando à dificuldade para reconhecer as próprias conquistas. Então, a baixa autoestima cria um estado permanente de insatisfação conosco mesmo, nunca nos achando bom o bastante. Daí, entra em ação o nosso tão conhecido orgulho, mapeando o território da nossa vida. Quer dizer, o gatinho que se acha um leão. Quando o orgulho entra, mapeando o território da nossa vida, ele cria uma expectativa muito elevada sobre a nossa própria capacidade e, consequentemente, busca sempre resultados excepcionais que atendam a essa busca da superioridade que é fruto desse orgulho. O certo é que quem se subestima, né, quem se coloca abaixo do que realmente é, sempre precisa de um outro alguém ao seu lado para validar a sua pessoa. Esperam que o outro encontre neles aquilo que nem eles próprios conseguem reconhecer em si mesmos, tornando extremamente egoístas nesses relacionamentos. O orgulho é pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes. É o orgulho quem comanda quase todas as ações humanas e nos afasta das bênçãos de Deus. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras que nos afastam de Deus. E de que forma nós fazemos isso? De que forma nós quebramos essa barreira?
com humildade, né? A humildade implica nesse caminho de volta ao Pai. Por isso, precisamos manter a mente aberta e fazer a vontade dele. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Isso está no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Precisamos nos perguntar: o que não entendemos sobre Deus e sobre a vida? Sabemos que temos uma vida inteira para construir. É a vida que Deus nos deu. Nos dar a vida é a primeira manifestação do amor de Deus para nós. Somos porque Ele nos fez ser. Seu amor é infinito porque nos entregou a liberdade de escolha, incluindo a liberdade de negá-lo, de ferir suas leis e de nos recusarmos a assumir, pelo menos temporariamente, a herança que ele nos deixou. Como filho pródigo que somos, rebeldes, orgulhosos e imaturos, vamos fazendo escolhas equivocadas. Muitas vezes, a ordem que imaginamos não é a ordem divina. Quando criamos excessos de certezas, perdemos essa conexão com Deus. É quando criamos a nossa própria lei e submetemos os outros a ela. É nesse momento que a experiência da vida vai nos mostrando os efeitos das nossas escolhas equivocadas e contrárias às leis de Deus. E aí a gente vai trazer como ilustração a relação do codependente com seu objeto de compulsão, que é o outro. Né? E aí a gente também pode incluir o dependente emocional. À medida que o dependente emocional assiste, socorre ou defende desesperadamente o outro, tentando resgatar a pessoa de conflitos ou de uma situação crítica, ele tem absoluta certeza de que está praticando a compaixão, a bondade e o amor verdadeiros, não percebendo que o orgulho comanda essas ações. Só que o salvador compulsivo, do contrário que espera, não encontra paz e a libertação. Ao contrário, experimenta sentimentos tortuosos como pena, é a certeza de que o outro é absolutamente impotente para realizar algo sem a sua ajuda. Culpa, por não ter a capacidade e competência suficientes para resolver o conflito alheio. Ansiedade de querer recuperar o outro da noite para o dia. Medo diante da enorme responsabilidade que acredita assumir de resgatar alguém. Frustração por não perceber a linha tênue que demarca o limite entre ajudar e invadir, entre caridade e salvacionismo. E essas são algumas características do dependente emocional e do codependente. E ao constatar que a pessoa a quem ajudou tão bondosamente nem ao menos demonstra gratidão pelos benefícios recebidos, o codependente experimenta ainda autopiedade, aí ele vira vítima. Sente-se usado, ferido, abandonado, cansado, envergonhado e depressivo. Puxa vida, mas eu só queria ajudar, eu só queria fazer o bem, ou quem sabe resgatar um débito de uma vida anterior. Será que são os obsessores que não me deixam progredir? São sempre perguntas que nós estamos acostumados a ouvir. E assim, nós vamos aos poucos conhecendo, assimilando, caindo, levantando, identificando o nosso orgulho, percebendo os efeitos através dos desconfortos que nos causam, sentindo dessa forma as mudanças nos rumos da própria vida. E é nessa hora que nós vamos entrando em contato com as leis de Deus, e quanto mais conhecemos os seus efeitos benéficos, mais nos identificamos com ela, porque somos essência divina, somos criados para o amor. Essa é a fé que nasce do entendimento, é a fé inabalável, é a fé indestrutível, é a fé raciocinada. Somente quando estamos dispostos a abraçar toda a extensão da experiência humana, com a ética para conosco, é que serão removidos os obstáculos que nos separam do contato com o divino.
ter a mente aberta é renovar conceitos, é não tentar interpretar ou entender a divindade com o auxílio de velhas ideias a partir da baixa autoestima que não identifica o amor, muito pelo contrário. Mente aberta é abrir a possibilidade de existirem novas maneiras de viver, de pensar e de agir. Deus é puro amor, com quem podemos nos relacionar por vários caminhos, pelos caminhos da humildade, seja conversando, seja orando, seja meditando ou simplesmente amando. E agora, meus irmãos, que estamos chegando ao término do nosso estudo, nós trouxemos para fechar com chave de ouro uma oração, é quase uma oração muito linda, para que nós possamos entender que precisamos desenvolver o auto-amor, a autoestima para conosco, o respeito, e restabelecendo essa conexão com Deus, com a espiritualidade amorosa, porque assim nós estaremos nos ajudando a passar por esses momentos tão difíceis. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Então, que possamos, Senhor, encerrar esse nosso estudo pedindo muito a toda espiritualidade amorosa que possa nos amparar e nos socorrer durante essa semana, para que tenhamos a nossa fé reforçada, a confiança e que possamos nos amar a cada dia mais. Graças a Deus.